Sueli, boa tarde. Olá, gente bonita, muito boa tarde. Devidamente acompanhada, né? Deixa eu apresentar aqui. Pode ficar à vontade. Dizem que é o guarda-costas, não, ele é guarda-tudo. É meu esposo daqui do lado. Pronto, Juarez, não é isso? Juarez. Obrigado então, pela presença dos dois. Então, essa série de entrevistas da nossa Vaza Barris, dos 30 anos, estamos aqui com Sueli Magda, ela que fez parte da equipe da Vaza Barris. Sueli, conte pra gente como foi o seu início, como foi que você chegou até aqui na Vaza Barris FM. Então, meninos, é uma história bem comprida, né? E não é intencional. Eu estava justamente tentando lembrar como é que foi o início dessa jornada, dessa aventura de rádio. E aí, eu era uma menina de 18 anos. Preciso dizer quantos anos tenho agora? Não, né? 30 anos se passaram. Eu era envolvida com um grupo de igreja, grupo de jovens. E havia uma freira na época, acho que os contemporâneos vão lembrar, chamada Iracema. Eu era bem ligada a ela e lembro que numa das reuniões de jovens ela falou a respeito das rádios da diocese e disse que a diocese de Paulo Afonso tinha uma concessão de rádio aqui para Jeremoabo. E ela me disse, e por que você não faz parte da equipe de treinamento, por que você não integra? E eu era só uma menina, não tinha intenção nenhuma de trabalhar em rádio, apesar de gostar muito de rádio. Vamos imaginar que há 30 anos, o rádio tinha o seu lugar de proeminência nas famílias, Hoje a gente tem a internet, tem as redes sociais, enfim, mas o rádio da minha época era muito mágico. E eu gostava de ouvir rádio, eu amava ouvir rádio, A gente ouvia sobretudo as rádios de Sergipe, porque a gente não tinha referências de rádio aqui próximas, então eu ouvia a Rádio Jornal. Eu lembro que eu vi uma rádio ali de Rádio Progresso, de onde é Lagarto, né? Se eu não me engano. Lembra toda uma vinhetinha, Lagarto, Sergipe, enfim, eu lembro, Essas coisas ficam na cabeça. E quando ela me falou a respeito disso, eu comentei na minha casa, eu falei com a minha mãe. Ela falou, então, por que você não participa? E aí, não me lembro como foi a inscrição, eu lembro que comecei a participar dos treinamentos, mas eu não imaginava que me utilizaria desse instrumento que está aqui à minha frente, do microfone. Foi muito uma brincadeira, foi muito naquela coisa de, vou ver no que vai dar. Então, sempre fui muito falante, falo pelos cotovelos, Dizem que até os meus cabelos falam. Acabei participando dos treinamentos que aconteciam aqui no Salão Paroquial. Me lembro de Pedro Paulo Tormena, eu estava tentando lembrar o nome desse cara. Primeiro diretor. Ele era o diretor-geral, uma espécie de diretor-geral. E eu lembro que eu brincava. Na equipe eu dizia, Pedro Paulo Tormento tá chegando. Tormento. Ninguém sabia até agora, Era Pedro segredo. Paulo Tormento tá chegando, ele tinha uma voz muito forte, uma voz de comando bem forte. Ele costumava, sempre que ele dava um comando, que a coisa não saía do jeito que ele imaginava que deveria sair, ele dizia que a gente tinha feito um cocô acebolado. Ixi, não era exatamente com essa expressão, era bem pior. Então, quando ele chegava, Pedro Paulo Tormento chegou. E eu lembro de outro padre, o padre Celso. Não sei por onde andam, a gente vai perdendo contato e eles acabam também mudando, de dioceses e por aí vai. E esse era mais leve, era mais suave. Eu lembro que trabalhou muito com a gente fazia oficinas aqui na cidade, eram convidados jornalistas de outros estados, a gente fez treinamento num centro ali em Nova Glória, que eu não me lembro o nome agora, e foi isso, Passei todo o ano de 93, estava terminando o magistério, Fiz magistério, sou pedagoga de formação. E aí, no final de 93, a gente viveu todo esse período de experiência, a gente vinha, o estúdio não era esse, era o estúdio lá de trás, um estúdio gigantesco, é maior que esse de lá de trás, Olha que eu me lembro, viu? Memória afetiva. Lembro. E eu achava bem interessante a decoração, porque o isolamento acústico era feito com aquelas caixas de ovos, Sim. Não sei se existe ainda, vou dar uma olhada em tudo aqui. Tem mais não, foi tirado. Não tem mais, Então, tá mais moderno agora, tá mais bonitinho. E foi assim, A gente tinha um período em que ficávamos na rádio e por ordens do Dentel a gente não podia propagar notícias. A gente cumprimentava as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou falando de tal, até que em 94, no finalzinho de 93, foram formatadas aí foi formatada a grade de programações. Me deram a programação. Não poderia falar de alguma nada sobre a rádio. Sobre nenhum assunto, na verdade. Era um alto segredo, Sua voz aqui era bom dia, boa tarde, boa noite, eu estou falando de tal.
né? E aí as pessoas começaram a receber nas suas casas, a rádio tinha uma potência imensa, era uma AM, né? Amplitude modulada. E as pessoas começaram a receber o sinal de rádio, ouvir pessoas da sua cidade na rádio, e aquilo ficou muito mágico. Né? Você está na rádio, é sua voz. E eu dizia, eu estou na rádio. Sem muito entendimento do significado daquilo tudo, né? E até que em 94, dia 7 de janeiro, né, a rádio entrou em fase definitiva no ar. E essa aqui que vos fala tinha um horário aqui, de quando entrei até o momento que saí, das 13 até às 17 horas. Eu me lembro que a gente não tinha jornalismo ainda na grade, né, porque é algo que precisava de mais maturação e tal. Eu lembro que ficava de meio-dia, o horário que vocês estão aqui, até às 14, a gente tinha um programa bem relax, de MPB, música orquestrada. E aí, das 14 até às 17, eu apresentava o A Tarde é Nossa, né? E nesse A Tarde é Nossa aconteceram muitas coisas. Momentos marcantes que marcou a sua passagem aqui pela Vaza Barris, que você queira falar ou lembre, fica à vontade. Então, menino, são tantas coisas, né? Como diria Roberto Carlos. Tantas emoções. Muitas emoções. Nossa, tudo foi muito marcante. E eu lembro que a Vaza Barris tinha muito esse caráter mesmo comunitário. Eu acho a rádio, né, achava a AM bem diferente da FM, né? A FM tão, aquele pancadão. Enquanto que a AM tinha um caráter mais intimista, né? De estar perto das pessoas. Parece que as pessoas se sentiam perto da gente e vice-versa. Né? Eu lembro que eu tinha na segunda-feira, na grade do A Tarde Nossa, tinha um encontro com o rei. Né? Eu era uma menina de 18 anos, Roberto Carlos não estava no auge, mas era o rei. Né? E as pessoas mandavam, pediam músicas e faziam relatos das suas histórias, aventuras e desventuras de amor. Né? E às vezes eu contava alguma coisa a respeito disso. Eu lembro que tinha, todos os dias às 15 horas, tinha um momento chamado de Recado do Coração. Esse deu BO. Né? Deu BO. Eu vou ficar aí nas reticências, mas mais ou menos assim, alguém mandou um recado para quem não deveria. Né? E toda a cidade ouviu rádio. E aí, quando eu saí da rádio nesse bendito dia, eu fui interpelada, quase que aqui na porta, por uma mulher. Por que você mandou um recado para fulano de tal? Eu não mandei recado, eu apenas li. Eu não tenho obrigação de saber quem manda, né? Cabe às pessoas terem ética, né, para quem manda os seus recados. Então, assim, eu só retransmiti, não tinha nada de absurdo. Eram recados apaixonados, recados de amor. As cartinhas, enfim, né? As cartas. Gente, essas cartas eram fantásticas. As cartas eram incríveis, né? A gente tinha aqui cestos, e cada cesto tinha o nome de um programa. Então, as pessoas vinham, não pagavam nada, né? Elas colocavam os seus... Sueli, as pessoas cartas. Pediam para ler a carta com entonação a mais. Sim, ou não? Não tinha essa... Não. Mas Deixava elas pediam que lessem na íntegra. Sim. E a gente passava mensagens de aniversário. Não sei como é hoje, né? Tinha um momento da mensagem de aniversário também. Aí, no momento da mensagem de aniversário, A Tarde é Nossa lotava. E aí, às vezes, alguma mulher apaixonada pedia que lesse naquele tom apaixonado, né? Tal, mas isso era muito raro, né? Isso era muito raro. Porque, na verdade, quem faz rádio, né, acaba colocando emoção naquilo que fala. Né? Você se torna muito empático. Né? Então, na verdade, não havia essa necessidade, mas apenas algumas pediam para enfatizar. Eu lembro da passagem que você teve aqui na Vaza Barris, no jornal com Juvino. Sim, verdade. Era o RVB Notícias. RVB Notícias. Conta pra gente aí sobre essa experiência, como foi. Então, a Vaza Barris foi pioneira aqui em tudo. Inclusive, nós, não é, na rádio, já havia a outra FM, mas nós iniciamos aqui um programa de jornalismo. Foi aquele bom, porque nós trazíamos as notícias mundiais, regionais e locais, né? E no momento da notícia local, claro, isso mexia com ânimos, né? Porque normalmente tem a questão política partidária no meio, e aí você acaba dizendo coisas que são verdade, são fatos, e isso desagrada algumas pessoas. E, infelizmente, né? Felizmente, a gente mora numa cidade de interior, todo mundo se conhece e tal, mas a coisa acaba ficando meio que chata, porque as pessoas não conseguem separar. Né? O profissional que leu a notícia, que apenas retransmitiu a notícia, que leu o fato, que propagou o fato, que está aí nas redes sociais, que está publicado no Diário Oficial, e não consegue separar isso, né? Então, tinha uns perrenguezinhos de vez em quando, tinha umas coisas engraçadas de vez em quando. Juvino era muito estabonado. Juvino, você está me ouvindo? Um abraço, viu, querido? Juvino
era muito estabanado. Eu lembro que uma vez ele derrubou o microfone, depois ele disse... a rádio não era web, né? Não. Ninguém via ninguém, então ele disse que tinha acontecido... Alguém tinha entrado aqui, tinha acontecido alguma coisa que de fato não aconteceu, né? Na verdade, ele que tinha detonado tudo, tinha derramado água aqui no balcão e eu que tentava que organizar o espaço e o ambiente, né? Juvino, um abraço, meu querido. Contei, viu? Pronto, aí foi o jornal, no caso, eu lembro que iniciou você, ele, depois veio você. Nós iniciamos juntos. Foi. Com o jornal, assim, tem aquela dinâmica da mulher e o homem, né? Que tá misturando. Sim, hoje é eu e a Elisa. Então, foi a Rádio Vaza Barris também que implementou isso aqui em Jeremoabo. Total. Juntando tudo, quanto tempo você passou aqui na Vaza Barris? Quantos anos? Eu sou péssima em cronologia. Eu vou ficar te devendo essa, porque eu não lembro. Pronto. Eu lembro que eu trabalhei 2 vezes aqui na Vaza Barris, né? Vivi 2 períodos aqui. O período inicial, né? Sou da primeira equipe, sou da equipe de formação aqui, de funcionários. E depois, saindo daqui, eu fui para Itabaiana FM. Recebi um convite, né? E fui trabalhar em Sergipe, na Itabaiana FM, uma rádio do grupo de José Carlos Machado, que na época era vice-governador lá do estado. E aí recebi o convite, né? Fiquei meio que tensa, né? Meio que indecisa, não sabia se topava dar espaço, mas aí sempre consultando a minha família, especialmente a minha mãe, ela, vai, minha filha, né, dá esse passo, vou mais alto, e eu fui. Quando eu estava lá 1 mês, eu recebi um convite para ir para Aracaju. E aí eu fui conhecer a rádio, fui conhecer a administração, não vou dizer que é a rádio, porque vai ficar chato, né? E aí, conhecendo a gestão da rádio, não senti muita confiança e decidi ficar em Itabaiana, até que decidi realmente sair de rádio. Eu lembro da sua segunda passagem aqui pela Vaza Barris, foi no programa foi no sábado, do Show da Manhã, você e Lisan, não sei se você vai lembrar a época. A gente fazia muitas resenhas, né? Ele veio, você veio, e ele falou que você estava voltando para a Rádio Vaza Barris, que iria ficar do seu lado para dar algumas aulas, mas que você já sabia de tudo. E foi isso. Eu lembro então, ele falou das aulas, porque deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Talvez vocês não vão fazer imagem de forma nenhuma. Só quem era desse tempo, quem visitou aqui a rádio vai lembrar. Mas ele enfatizou que já sabia de tudo, já sabia de tudo. Mas tinham 2 vitrolões, gente, enormes, que a gente chamava de os picapes, né? E aconteceram coisas terríveis nessa época, porque todo mundo queria conhecer a rádio. E eu sempre fui muito acessível, né? Às vezes as pessoas ficavam aqui no vidro, botavam uma carinha, e eu sempre convidava a entrar. E aí, como era vitrola, né, com agulhinha e tal, não sei nem se vocês sabem, viu? Viu, Elisa? Não sei nem se você conhece que é uma vitrola. Eu sei, eu tenho radiola. 4. Eu tenho 4, né? Eu sou colecionador. Grandona, e a gente segurava aqui, né? Eu sou colecionador. Você sabe fazer, o DJ faz aquele barulhinho? Então, a gente segurava, né, para ela poder dar o ponto da música, porque as faixas do long play, não é? Elas tinham aqueles risquinhos e tal, então a leitura era feita a partir dali, né? E a gente colocava as músicas no ponto, e aí tinha não era que sensor, ele está falando de sensor há 30 anos. uma manivelazinha, né, que a gente disparava quando deveria soltar aquele LP, né? E de vez em quando as pessoas estavam aqui, queriam ver tudo, achavam tudo muito interessante. Do lado de Elisa tinham uns gravadores de rolo, que tinha que gravar toda a programação naqueles bichos, tinha que ficar trocando constantemente. O bicho era bem grandão, de vez em quando embolava tudo e a gente gravava comercial naquele trem mesmo, naquele trambolho todo. Parecia um ENIAC, o primeiro computador, aquele bicho bem grandão, né? Monstruoso. Ainda tem, tá lá no nosso arquivo. Eu vou querer ver, vou tirar foto ao lado, tá no né? Nosso arquivo pois é, porque eu não registrei nada. E aí o tempo passa, você pensa que, né? Depois você olha e diz, caramba, quanto tempo faz? Eu fiz parte disso. E aí eu lembro, voltando para a história dos picapes aqui, de vez em quando alguém botava o cotovelo apoiando aqui na mesa e botava a mão no queixo e batia no trem. Aí o barulho, aquele barulho terrível no ar. Ao vivo. Ao vivo, né? Como é que você consertava aquele trem? Já tinha que estar com a outra no ponto, você jogava rapidinho, botava uma vinheta para disfarçar. Eu não explicava, né, o que tinha acontecido, mas todo mundo ouvia aquele barulho horrível e eu ficava chateada, ficava aborrecida. Já tinha um menino, que eu não vou dizer o nome, já é um rapaz hoje, mas eu me lembro muito dele, ele me deu muito trabalho. Não deixa ele entrar. Não, ele não. Eu sei mais ou menos quem é, eu acho. Ah, tá. Ô, Sueli, hoje, o rádio com imagem, o fim da AM, como é que você vê essa mudança? Eu vejo com saudosismo, com muito saudosismo, né? Porque eu acho que o rádio perdeu aquela magia, aquele encanto. E quando eu falo de magia,
Eu falo de você constituir mesmo imagem na cabeça das pessoas. Aí vou falar de algo que acontecia muito. Como eu disse, era uma menina de 18 anos. Eu era mais jovem aqui da equipe, né? Aquela menina que vivia de shortinho mesmo, de rabo de cavalo, tal, né? Que, como eu disse, não tinha noção do que era. Né? Vinha cumprir meu horário direitinho, e aí as pessoas tinham aquela curiosidade, né? As pessoas que moravam aqui na zona rural, tal, tinham muita curiosidade de nos conhecer. E aí, quando elas chegavam, que me viam, é essa aí? Uma cara meio que de desprezo, de decepção. Caramba, né? Essa menina tão franzina, sou eu. Mas a voz é dela mesma. Pois é. Então, perdeu-se aquele encanto. Eu acho que perdeu o encanto, né? Acho que perdeu o encanto. Mas o rádio vai ter sempre um lugar todo especial no meu coração, né? Porque fico imaginando, há 30 anos, né? As pessoas não tinham celular. E aí nós prestávamos esse serviço de que as pessoas que moravam fora ligavam para a rádio, né? Eu sou falando de tal, estou falando de Goiânia. Passa esse número de contato aí para minha família. A gente passava o número de contato para a família entrar em contato. Então dizia, tal dia e tal hora eu vou ligar para fulano de tal. Ou o familiar que estava fora dizia o horário que ia ligar para Telebahia. Os jovens não sabem nem o que é isso, né? É a central telefônica que todo mundo podia fazer uso. Aí a gente passava esse recadinho, né? Quantos pais, quantas mães que estavam fora, que mandavam felicitações, mandavam notícias, pediam para ligar urgente. Então nós fazíamos essa ponte entre as famílias, né? Por isso que eu falo do caráter bem intimista do rádio AM, né? Eu sou saudosista, serei sempre, né? Aquele rádio era melhor. Ô, Sueli, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, corre rápido. Tempo de rádio um piscar de olho. Aí deixo o espaço para você fazer seus agradecimentos e falar um pouco dos 30 anos da Vaza Barris. Então, eu te mandei uma mensagem no domingo, dia 7, né? Quando estiveram lá em casa para fazer o convite. Elisa, você estava? Era eu e a minha esposa. Você e a esposa, né? Levaram um convite para participar de um evento, de uma missa em ação de graças, né? Pelas 3 décadas de existência da rádio, né? Já está uma mulher bem firme, né? Bem robusta. Apesar dos pesares, continua firme e forte. Que bom. Né? Então eu agradeci e pedi desculpas pelo fato de não poder comparecer ao evento porque eu estava em viagem, né? Estava em férias e não consegui chegar a tempo. Mas eu felicitava e agradecia, né, essa rica oportunidade. Comecei profissionalmente na vida aqui no rádio, meio que ao acaso, entre aspas, né, brincando de fazer rádio, mas foi um lugar que me ensinou a ser profissional, a cumprir horário, né, a saber me importar, de saber o que dizer. E aí eu me lembro que no retorno ao rádio, eu encontrava as pessoas na rua e elas diziam, como você está amadurecida? E eu não percebia isso, né? Porque eu continuei sendo eu, mas eu fui evoluindo também. E aí quando as pessoas dizem, como você está evoluída, né? Sua fala está diferente, enfim. Então eram as construções, os pensamentos e tal, até porque na segunda fase eu apresentei um jornal, então você tem que ser muito comedido, né? Para não emitir a sua opinião, né? Como simplesmente pessoa, mas tem que ser profissional, né? Então, o rádio me ensinou muitas coisas. Eu tenho pessoas muito queridas, né, que conheci através do rádio. As pessoas me conheciam pela voz. Então, assim, eu não podia fazer nada de errado, viu, gente? Né? Não podia ir para lugar nenhum que amanhã não soubesse, porque, assim, se eu falasse, todo mundo sabia. Sueli! Eu não precisava dizer nada. Sueli está aqui. Né? Mas teve tudo isso. Foi um momento muito rico, muito enriquecedor. Eu agradeço a Diocese de Paulo Afonso, a Fundação Antena Azul, que me abriu as portas 2 vezes, né? Eu saí pela porta da frente, então eu pude retornar. Eu recebi a visita de Josefa na segunda vez. Eu não me lembro quem era a pessoa que estava ao lado dela quando foram me visitar lá em casa, pedindo para eu retornar, né? Então eu agradeço porque, assim, que bom que houve também esse reconhecimento. Puxa, ela já fez parte, ela pode voltar, vamos convidá-la, né? Então, só agradecer e dizer a vocês que continuem levando, né, essa responsabilidade, esse nome de funcionário da Vaza Barris. É um peso, tá? É um peso porque essa rádio é uma querida, ela é a pioneira, né? Ela tem uma história aqui nessa cidade, né? Ela tem um rastro muito bonito. Então, continue mantendo isso, continue levando isso, levando alegria. Às vezes a gente não está bem, mas a gente tem que levar alegria para as pessoas. Tem isso também, né? Hoje as pessoas veem a carinha de vocês. Na minha época não viam, né? A gente não pode ficar triste. Um dia eu tomei um tombo do lugar que eu tô aí, do lugar que você está aí, menino. Tomei um tombo tão grande, tinha um pessoal aqui no outro estúdio, ninguém viu, né? De que coisa boa. Hoje não pode acontecer isso. Pode não.
né? Mas obrigada por tudo, obrigada pela lembrança, pela oportunidade e continuem firmes e fortes, né? Olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé, né? Amém. Ele que mantém todas as coisas no seu devido lugar e no seu tempo, né? Quando o tempo de vocês passarem, que vocês tenham boas lembranças, lindas lembranças, como eu tenho, né? Estar aqui nesse lugar hoje é muito gostoso, é muito emocionante. Eu não sabia que sentiria o que eu estou sentindo, e isso eu não vou poder passar para vocês em palavras, porque é algo que está dentro de mim, né? Na minha mente, está mexendo aqui com as minhas lembranças, né? Mas foi muito especial.